O PSOL lança nesta sexta-feira a pré-candidata do partido ao governo do estado. É a economista e professora da UFMG, aposentada, e militante feminista, Dirlene Marques, que já presidiu a PUP, o Sindicato dos Professores de Universidades, e o Sindicato dos Economistas de Minas Gerais. Dirlene é a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Dirlene. Prazer. Dirlene, nesse cenário de crise, desgaste político que a gente está vivendo, o que o PSOL vai propor de novo? O que você vai trazer de novo na candidatura ao governo do estado? Para começar, eu acho mais importante situar exatamente o que você está dizendo, que estamos em um instante de crise. Eu sou daquelas que acho que a gente tem que ser pessimista na análise e otimista na ação. Eu acho que estamos vivendo uma crise sistêmica muito violenta, crise econômica, política, social, ética, ambiental, uma crise que nós nunca enfrentamos antes. Mas exatamente por isso, os movimentos sociais também cresceram muito. Para fazer uma contraposição a esse processo, há um crescimento dos movimentos sociais. E é nesse espaço que, de fato, o PSOL tem a sua proposta e o seu projeto. E nós estamos exatamente trabalhando a partir desses movimentos. Então, nós não estamos criando nada novo, nós estamos a partir das lutas, das reivindicações, dos projetos que os movimentos têm, é que nós vamos enfrentar essa candidatura. A candidatura, ela é do PSOL, mas ela tem também uma aliança já pré-estabelecida, né, nessa pré-campanha. Claro. Claro. Falando de movimentos sociais, além do PCB, tem também movimentos envolvidos. É exatamente por isso, porque como você não tem a possibilidade de ter candidaturas individuais, candidaturas de movimento, o PSOL, ele um pouco hoje representa isso. Ele se abre para todas as pessoas vinculadas a movimentos que quiserem se candidatar pelo PSOL, ele tem esse espaço. Então, ele é um partido que incorpora os movimentos sociais, que dentro de si ele traz esse tipo de projeto. Então, hoje nós temos os movimentos aqui de Minas mais credenciados, os movimentos, né, que têm uma grande participação social, eles estão junto conosco. Em especial as brigadas populares e a unidade popular. O novo, então, seria partir para candidaturas que, digamos, não tem espaço em outros partidos. Que tipo de candidaturas seriam essas? Não, nós temos candidaturas de diferentes movimentos sociais que hoje estão dentro do PSOL. Nós temos desde aqueles movimentos, né, ligados à LGBTI, à população LGBTI, porque nacionalmente, né, pela primeira vez, nós temos uma candidatura indígena concorrendo à vice-presidência. E tem candidatos também a deputado federal, estadual? Sim, nós temos todos esses pré-candidatos que representam algum movimento. No interior e aqui em Belo Horizonte você tem representantes do movimento de matriz africana, representantes dos movimentos estudantis e sindicais, que já são mais tradicionais, que vêm das lutas, né, por ocupações, por terra, por casa, moradia, enfim, todos os movimentos. E um movimento que é muito forte, né, dentro do PSOL é o movimento feminista, né, por causa, inclusive, do espaço que as mulheres têm conseguido nas lutas mais recentes. Agora, essas candidaturas e essa estratégia de, digamos, se embasar dentro dos movimentos sociais para se lançar os candidatos, como é que é possível, como é que o partido está pensando em se tornar competitivo? Porque nós sabemos que existem, digamos, as regras do jogo eleitoral, elas estão colocadas aí, e elas são difíceis para os partidos pequenos. Como o pessoal vai se tornar competitivo? Porque eu acho que nós representamos a maioria da população brasileira. Eu diria que essa população que está, né, excluída do poder, ela representa hoje 99% da sociedade brasileira. O 1% é que domina, que são as elites econômicas e políticas, é que têm dominado todo o espaço de poder.
E acho que com os movimentos você dá visibilidade a essas alternativas, você dá visibilidade à possibilidade de que toda essa população que hoje tem construído, né, um espaço mais de autoestima, a sua referência é uma referência hoje, ela não fica se escondendo, né, ou fica escondida no silêncio. Ela não tem mais isso. Hoje essa população toda ela vem à tona. Então nós acreditamos que esse 99% da população que nós representamos, que as mulheres, que os negros, que a população LGBT, que aqueles que são sem casa, os trabalhadores e as trabalhadoras, enfim, esses aí é que vão fazer o pessoal crescer. Isso responde à pergunta seguinte, se não tem possibilidade de ter uma aliança mais ampla. Nós fazemos a aliança mais ampla possível. Mais ampla que eu digo com outros partidos, porque partido, falando em partido político. Sim, pois é, porque nós acreditamos que as nossas lutas não necessariamente passam por esses partidos que estão constituídos, mas passam pelas lutas dos movimentos e passam por essas reivindicações que nós pretendemos estar procurando construir dentro desse espaço de poder. Agora, essa posição do pessoal não dificulta que o partido consiga efetivamente ocupar cadeiras e defender as bandeiras que pretende no legislativo especificamente, mas também no executivo? Sim, eu acho que não necessariamente. Teve época que sim, teve época que você não tinha ressonância na sociedade, uma luta como a da população negra, né? Você não tinha uma repercussão social como a luta da população indígena ou quilombola, né, das populações tradicionais que hoje estão sendo expulsas de suas terras. Você não tinha espaço muito para você colocar a questão ambiental, né? Aqui em Minas, então, essa questão ambiental hoje eu acho que ela explodiu, né? Por causa da violência que foi o crime da Samarco e o comportamento que até hoje tem o Estado com as populações atingidas, que são milhões de pessoas que foram atingidas por aquele rio, porque toda a extensão do Rio Doce, né? Enfim, então essas questões hoje estão muito prementes. Quando você pensa que o nosso minério ele é todo extraído, deixa aqui crateras, né, para o Estado, não deixa praticamente nenhuma renda para o Estado. E isso vai ser levado junto com a nossa água através dos minerodutos, que estão todo dia estourando, né, e destruindo a água, destruindo o ambiente, etc. Enfim, isso hoje é muito presente. Isso tem mostrado que a lógica dos partidos tradicionais, que defendem uma lógica capitalista, eles já não mais dão conta de responder a esses problemas que surgem. Quando você tem todo o sistema do agronegócio, que tomou conta de Minas, que ocupa os latifúndios, né? Tudo com incentivo fiscal, tudo com incentivo do Estado, e que, portanto, eles têm uma rentabilidade muito alta, que envenena os rios, envenena as matas, envenena a população. Tá certo? Quer dizer, isso aí hoje a população já percebe. Então, isso vem à tona. Então, quando nós apresentamos, né, candidaturas que possam efetivamente questionar e que não é só de palavra, mas que elas já estão efetivamente na luta, já estão efetivamente junto com essas populações, nós achamos que isso repercute muito bem e que, portanto, tende a crescer. O maior problema que o Estado enfrenta hoje, né, que é mais visível porque atinge todo o resto e tudo que o Estado, em tudo que o Estado está presente, é a questão da crise financeira e fiscal que ele tem. Como é que o PSOL, como é que você, como pré-candidata, pretende se apresentar à população e tratar dessa questão? Essa discussão, ela tem, podemos trabalhar de dois aspectos, né? Uma visão de longo prazo e uma visão de curto prazo. É claro que a longo prazo nós pretendemos construir um projeto de desenvolvimento totalmente diferente desse que está aí. Um projeto de desenvolvimento que efetivamente você vai trabalhar com os pequenos agricultores, produzindo, né,
alimentos de qualidade, né? Enfim, nós temos que repensar esse projeto de desenvolvimento. Temos que repensar um projeto de educação onde você vai qualificar melhor, né, todas as professoras e os professores com condições de efetivamente pensar em um futuro dentro da escola, repensando a relação com os alunos. Enfim, você repensaria tanto a produção como a educação. Eu acho que esses são dois lados. Agora, de imediato, é claro que isso aí são construções que você vai ter que ir fazendo. De imediato, você tem algumas questões que o próprio governo tem levantado e que nós vamos ter que trabalhar efetivamente, que o governo não trabalhou isso. Você tem a dívida pública, que ela teve um crescimento estúpido, né, em todo esse período e que ela, portanto, mereceria uma auditoria para ver de onde isso veio e para onde isso vai. E enquanto você não faz essa auditoria, você deixaria de estar remunerando essa dívida que retira recursos, né, da possibilidade de você estar fazendo uma implantação e uma... Agora, isso significa entrar em guerra com a União, né? Porque a União, ela funciona como acreedora, né, da maior parte da dívida do Estado. Olha, aí você tem toda a discussão, sim. Se for para deixar como está, não precisa de a gente estar concorrendo. Deixa quem está aí que talvez vá fazer essas coisas de forma até mais adequada. Eu acho que nós vamos ter que enfrentar questões que esses governos não enfrentaram, né? Não enfrentaram a questão da dívida. A Lei Candir é uma lei que você não tem que ficar remendando, não tem sentido a Lei Candir. Ela tem que ser excluída, ela tem que ser extinta. Enfim, você tem que enfrentar essas questões na raiz. Então, isso são coisas que você pode fazer mais de curto prazo. Vai ter enfrentamentos com os donos do poder? Sim, vai ter, mas isso aí faz parte de você apresentar um projeto novo para a sociedade. Se a sociedade acredita que a gente tem recursos suficientes para dar conta de apresentar projetos sociais de qualidade, que a gente pode repensar a educação superior, você pode repensar, né, a saúde, que está inteiramente sucateada, que você pode dar melhor qualidade de vida para a nossa sociedade, ela vai ter que também estar conosco nesse tipo de enfrentamento. E aí nós puxamos uma outra coisa também, que é claro que está junto com esse processo. Nós temos que trabalhar uma democratização de forma mais radical. Não é uma democratização no sentido só de que as pessoas possam ir votar e daqui a 2 anos voltem para votar novamente. Essa população tem que estar sendo consultada cotidianamente com esse tipo de enfrentamento, porque nós não vamos fazer isso sozinhas. Nós vamos ter que a população estar nos apoiando. Seria o uso de plebiscito, referendo. Esse tipo de mecanismo, que é um mecanismo que já está colocado nas constituições, tanto federal como de Minas, nós teríamos que estar utilizando. Isso não é inventar a roda, porque há muitos países que fazem isso a cada eleição. Não é? E fazem isso com muita qualidade. E isso aí cria um outro nível de participação e de consciência na sociedade. Porque ao você consultá-la sobre determinado tema, você abre a discussão. E esse processo de discussão, as pessoas também se desenvolvem. Se elas não discutem, se elas só vão votar de 4 em 4 anos, cria essa situação que nós estamos vivendo, de uma total insatisfação política e negação da política. Pois é, justamente nesse contexto de negação, de rejeição, você acha que seria um mecanismo eficiente para trazer a sociedade para o debate político de uma forma positiva, não pela negação, pela rejeição? Você acredita que pode ter esse tipo de eficácia? A sociedade, quando você está discutindo, você pode ver que toda época de eleição, por mais precário que seja, as pessoas discutem. E discute até pela negação. Mas quando você vai fazer uma consulta de conteúdo, né,
onde essa discussão ela tem que ser de fato feita e as pessoas vão sentir que a participação delas pode interferir nos rumos da sociedade, eu acho que isso eleva a consciência, eleva a possibilidade, né, de que essas pessoas se sintam de fato representadas. E isso fortalece a participação e fortalece a possibilidade de você fazer alguma mudança e não fazer o que já está aí, fazer o mesmo. O que é o partido, o que você vai levantar de bandeira? O que é prioridade nessa campanha? Na verdade, tem uma sociedade está tão vamos dizer, ruim, vamos a falar crise está de tão algumas ruim. Prioridades. As prioridades que eu diria, primeiro é essa questão mais econômica, né, que nós teríamos que trabalhar, né, a auditoria da dívida e a discussão da Lei Candir como uma forma de você obter recursos para poder fazer as políticas sociais. Então, se você não fizer esse enfrentamento, dificilmente você vai ter recursos para poder trabalhar as outras questões. E, de um outro lado, para poder também efetivar, né, inclusive a radicalização da democracia, né, todas essas propostas, você tem que melhorar o nível da educação. Então, acho que desde pensar, né, nós estamos vendo aí as condições que está a educação, tanto do ensino fundamental, né, que nós pegamos nos municípios, né, até a universidade com a UENG, e nós temos aqui em Minas excelentes condições para isso, porque nós temos universidade pública federal e estadual, né, que podem conseguir repercutir isso muito bem. Então, nós teríamos que investir um pouco mais na educação e fazer esse lado, né, do enfrentamento com a economia. Por que colocar uma candidatura se opondo ao atual governo? Não é? Que críticas o pessoal tem ao atual governo? Nossa, aí, bem, eu diria até o contrário, né? O que nós teríamos favoráveis, né? Porque eu acho que esse governo aí, olha, ele tem se apresentado de forma totalmente negativa. Todas as vezes que ele tem que enfrentar algum tipo de problema, ele não sabe fazer isso, né? Ele vai rumo às políticas piores que nós já tivemos, né? Eu poderia levantar duas que nós vivemos aqui intensamente, né, que estamos vivendo, uma que é a questão ambiental, socioambiental, que foi o que aconteceu, né, com o crime de Mariana. Eu nunca vi desastre tão grande quanto que o governo. O governo foi tão desastroso quanto foi o desastre. Quer dizer, com aquele crime cometido ali, claramente um crime, né, o Pimentel, ao invés de ir para onde está o povo, onde as pessoas estão sofrendo, ele vai para dentro da empresa para poder dar uma entrevista. Depois disso, faz um acordo com o Estado, faz um acordo com o município e com a empresa para poder viabilizar, né, a construção de uma empresa que vai agora intermediar o conflito. Enfim, nem um instante procura. Tem 2 anos e meio do que foi aquele crime e nada foi resolvido até agora. E mais do que isso, né, nós tivemos aí já outras barragens rompidas, tivemos o Mineiroduto que rompeu 2 vezes, enfim, e nenhum instante isso passa, né, pela agenda do governo estadual para poder enfrentar essa situação. Uma crítica que se faz muito grande, não ao esse governo, mas os governos né, que se sucedem em Minas, é que eles costumam ficar e se mantêm, governo após governo, reféns da mineração no Estado. O que fazer para, não é? Sendo que nós temos a mineração é responsável por uma parte importante da arrecadação, não é? O que fazer para enfrentar isso e não ser refém de novo? Nós temos aí, na realidade, a mineração e o agronegócio. O agronegócio, que são os nossos, nós fomos exportadores, né, de ambos. São os dois que exporta e que deixa mais malefícios do que benefícios, inclusive porque os impostos, né, que tem através da Lei Candir não ficam aqui como recurso. Então eles deixam os buracos e deixam o veneno, né, através, né, do agronegócio.
Então, nós teríamos que trabalhar essas duas coisas. Eu diria que esses são os dois nossos campos. Então, do lado da produção agropecuária, eu acho que esse aí nós temos enormes possibilidades de recuperar isso aí, fazendo as pequenas produções, recuperando um pouco a produção familiar e a produção do camponês, que isso é que efetivamente abastece os centros urbanos, que abastece o Brasil, né? Então nós voltaríamos um pouco mais para o mercado interno e aí procurando construir, né, uma economia mais saudável, uma economia menos deletéria. Junto com a questão do minério, há muitos anos atrás, né, a mineração aqui em Minas, ela estava avançando rumo a agregar um pouco mais de valor à sua produção. Nós temos aqui dois grandes exemplos, que é claro que foi destruída, mas que você poderia trabalhar exatamente na recuperação disso, que seria a Usiminas e a Cesita, que trabalhavam no sentido de desenvolver e de não exportar o minério bruto, mas exportar para o mercado interno. Para o mercado, onde você trabalharia tudo isso para o mercado interno, possibilitando também uma tecnologia, né, mais própria, como era o caso, por exemplo, da Cesita, que desenvolveu uma tecnologia que só tinha aqui no Japão, que tinha algo parecido, que era os aços inoxidais coloridos, e que foi destruído todo esse caminhar, né, ao fazer as privatizações, e aí fica mais econômico para essas empresas apenas exportar o petróleo, esses produtos, né, mineradoras. Então, acho que nós teríamos que investir um pouco mais para poder construir, investir em termos de desenvolvimento tecnológico, para poder construir e desenvolver esses produtos e para o mercado interno, de forma que a gente pudesse fazer o Brasil crescer e que esses recursos pudessem efetivamente ficar para o nosso país, né? Infelizmente, nosso tempo aqui está acabando. Eu quero só te fazer uma última pergunta. Vamos deixar um pouco dessa pauta para trás, mas eu queria saber de você, assim, nesse ambiente tenso, de crise no país, né, no agravamento que aconteceu aí, inclusive com a greve dos caminhoneiros, que foi como que um pico de crise, né, um momento que a gente ainda nem sabe se foi superado, né? Como é que você vê esse momento, os desdobramentos dele e justamente num ano eleitoral? Como é que você está enxergando essa situação? Olha, essa greve junto com um lockout, né, ela trouxe para a sociedade brasileira uma discussão importantíssima, quer dizer, ela traz a pauta de que tipo de desenvolvimento que nós temos, porque nós temos um país continental onde você não tem uma malha ferroviária, tudo é produzido através das rodovias e, pior ainda, rodovias que usam combustível fóssil. Então, assim, tudo que é, né, de pior em termos de um desenvolvimento econômico para uma sociedade capitalista, aqui se faz, junto que é o pior. Então, isso veio à tona. Então, você pega tanto uma questão histórica, que não se mexeu nessa malha rodoviária, criando ferrovias. Você pegar qualquer país continental, ele é cortado por ferrovias, né? E se não tem ferrovias, você tem, então, outro tipo de combustível, que não só o combustível fóssil. Então, isso tudo veio à tona e mostra a sua dependência. Então, acho que traz realmente aquela discussão antes que nós fazíamos, né? A sociedade começa a perder isso. Nós não podemos ficar refém só desse setor. Então, isso é algo positivo. Então, de uma situação muito ruim, traz uma situação muito positiva, que a gente pode jogar para frente no sentido de começar a trabalhar a construção de transportes que sejam mais eficientes e menos deletérios, né? No nosso caso, tem sentido uma cidade como a nossa não ter um metrô. Você tem uma linha de superfície, não ter um metrô, que consuma outro tipo, né, que faça uma outra forma de relação com a sociedade, com o meio ambiente, etc. Então, acho que nós temos agora, pela frente, um enfrentamento, né, de um processo como esse. Inclusive, acho que o PSOL traz muito isso à tona e traz à tona também, né, a discussão de como
se faz a tributação aqui no Brasil. Quer dizer, quando você acha vê... que a eleição vai conseguir dar uma resposta? Esse é um instante melhor. Esse é um dos nossos muitos passivos, né? A eleição, a nossa escolha, você acha que... Você está acreditando no futuro? Acredito. Eu acho que os processos eleitorais, quer dizer, nós não jogamos toda... que a gente fala, quer dizer, os nossos sonhos não cabem numa urna, né? Nossos sonhos é muito maior do que isso. Mas esse é um instante importante que a gente pode colocar essa discussão. Então, só terminando, essa discussão da reforma tributária ela é fundamental. Quer dizer, é um país também que você cobra mais de quem é pobre e menos do que dos ricos. Os ricos não pagam imposto nesse país. Então, acho que esse é um debate fundamental para que a gente possa fazer nesse processo eleitoral. Que passa um pouquinho pela nossa desigualdade social, que é um grande debate. Muitíssimo obrigada, Dirlene, por vir ao Mundo Político. Eu também queria muito agradecer e cumprimentar vocês, porque acho que com esse espaço a gente pode fazer essas discussões e aí sim repercutir para a sociedade. Ok, obrigada de novo. Eu conversei com a Dirlene Marques, ela é professora e economista, professora aposentada da UFMG, militante feminista, ex-presidente da APUB, Sindicato dos Professores de Universidades Federais e Sindicato dos Economistas, e integra a Frente de Esquerda Minas Socialista, que envolve o PSOL, o PCB, as Brigadas Populares e a UP, a Unidade Popular, que são movimentos sociais que estão participando dessa frente que vai sustentar a candidatura, que sustenta já a pré-candidatura de Dirlene, representando ela que é do PSOL. Ele vem então falar do que é a campanha do PSOL, do que o partido e a campanha e a candidatura dela pretendem. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.